Hoje você vai descobrir o porquê eu deixei de ser ateu e o porquê eu me tornei cristão, tudo bem? Se você for ateu, assista esse vídeo até o final. Depois que você assistir esse vídeo, você não vai se tornar um cristão, pode ficar despreocupado. E o meu canal também não é sobre religião. Você é bem-vindo aqui, assim como qualquer outra religião, você é bem-vindo aqui, afinal, somos todos iguais. Hoje eu vou te contar o meu relato, o que aconteceu com um caso verdadeiro, um caso real meu, que me fez me tornar cristão. Acontece o seguinte, num dado momento da minha vida, eu me tornei ateu, eu comecei a ficar cético perante as religiões, perante a roubalheira, aos escândalos, não só do catolicismo, do evangelho, mas de outras religiões também. Eu comecei a acreditar que o homem conseguia caminhar melhor sozinho. Tudo bem? Porém, olha só para você poder entender. Num dado momento da minha vida, eu comecei a assistir o YouTube. Comecei a assistir o YouTube e eu vi alguns vídeos do Nando Moura, de outras pessoas também. Mas teve um vídeo do Nando Moura que ele falou sobre o Olavo de Carvalho, Acho que é porque o Olavo de Carvalho não está errado. E eu comecei a assistir esse vídeo, eu nem sei se esse vídeo existe mais, explicando algumas teorias do Olavo. E o Olavo de Carvalho, mesmo o pensamento dele, eu vi que era um pouco semelhante ao meu, pelo menos sobre corrupção, sobre política. E eu falei, cara, esse cara em algumas coisas tem razão. E aí eu comecei a estudar sobre ele. E num dado momento da minha vida, assistindo no YouTube, apareceu um vídeo para mim assim, prova e existência de Deus, Olavo de Carvalho. Eu falei, já estou cético perante o mundo, já estou acreditando que o homem caminha melhor sozinho. Vou assistir esse vídeo. Só para poder descontrariar, eu tinha até dado dislike nesse vídeo, Depois eu voltei e dei like, você vai entender o porquê. Aí eu cheguei a assistir esse vídeo, e nesse vídeo o Olavo de Carvalho te desafiava a provar a existência de Deus. Mas como assim, Humberto? Eu vou explicar para você poder entender. Ele falava da seguinte forma, se você não acredita em Deus, desafie a Deus. Se ele negar o desafio, é porque ele não existe. Mas se ele aceitar e realmente fizer aquilo, é porque ele existe. Só que você tem que pedir uma coisa, ou fazer uma coisa improvável, não é coisa impossível. Deus, eu quero me tornar o Batman, não é isso. É uma coisa improvável, uma coisa que você fala, isso praticamente nunca iria acontecer. E aí eu fiz esse desafio do Olavo. Todos os dias, antes de dormir, eu pensava e falava, concretizava falando, tá? É muito importante isso. Deus, se você existe, prove para mim a sua existência. Mas se você não existe, nada vai acontecer. Se você existe, tem que provar para mim. Então, eu estava desafiando a Deus a provar a tua própria existência. Fiz isso no primeiro dia, nada aconteceu. No segundo dia, eu fiz isso e fui dormir, Eu tive um sonho. Só que a diferença de um sonho e de uma visão é porque a visão que você tem, você nunca esquece o sonho, é muito mais detalhado e você tem o livre-arbítrio dentro do sonho. Um sonho você não tem o livre-arbítrio, a coisa começa a acontecer, você começa a fazer e quando você acorda você fala, olha, eu queria ter feito de outra maneira, mas não tem como, no sonho não, na visão não, na visão você tem o livre-arbítrio. Tu pode subir a tua mão, olhar, porque isso vai acontecer. E eu tive uma visão. Eu enxerguei uma criança na cidade de Sabará, que eu estava, na cidade que eu morava. Então eu enxerguei uma criança, um bebê, tá, na praça. Eu falei, por que tem uma criança, um bebê aqui na praça? Tem que pegar, tem que cuidar. Eu falei, vou levar essa criança para casa, eu mesmo cuido, não vou deixar um bebê na praça. E parece que ninguém queria pegar esse bebê. E aí uma senhora falou, não, pode deixar, que eu vou cuidar desse bebê, tal, e não sei o quê. E ela acabou falando o endereço dela para mim. Aí eu fui no dia seguinte, voltei lá e fui conferir se o bebê estava em boas condições, já que a mulher falou que ia tomar conta do bebê. Para minha surpresa, esse bebê cresceu, ficou com uma aparência de um homem numa idade mais ou menos de 33, 35 anos. E eu assustei com isso. E aí, esse cara saiu da casa, eu comecei a conversar com a mulher, falei, o que está acontecendo? E ela também não sabia dizer nada, e tinha um monte de gente em volta. Eu saí pela rua, E aí, com essa pessoa que tinha saído da casa, tinha outras pessoas que eu fui descobrir depois que eram apóstolos. Eu cheguei nessa pessoa e falei, o que aconteceu? Você era um bebê e depois você se tornou um homem
que está acontecendo? E essa pessoa disse, eu sou Jesus, né? Larga tudo e me segue. Quando ele falou isso, de ateu para ateu, cara, a minha perna bambiou assim, ó. Bambiou e eu, nossa, que coisa incrível. E energia no meu corpo. Aí eu fui e nem olhei para trás. Fui seguindo ele, né? Fui seguindo. E ele começou a evangelizar as pessoas. Começou a provar que ele era o Cristo, né? E começou a ajudar as pessoas. E quando eu olhei para cima, eu vi um ser, vamos dizer, do tamanho de 2 montanhas. Assim, se botasse uma montanha aqui, o ser ficava mais ou menos no meio, assim. Parecia um homem velho, mas com uma transparência, era uma cor. Eram várias cores, azul, vermelho, verde, amarelo, mas era como se fosse um arco-íris, mas transparente. Um ser, né, barbudo. E esse ser estava olhando esse Jesus. E eu falei, meu Deus, será que esse ser é Deus? Né? Porque está olhando Jesus, tá? E não é um ser bonzinho, como todo mundo acha, uma criança mimada que só quer atenção. Não. É um ser realmente, assim, amoroso, você vê a divindade, mas é um ser sério. E aí eu olhei aquilo, fiquei até com medo. E de repente, né, esse Jesus que estava evangelizando, comecei a seguir ele durante um tempo, não lembro quanto tempo no meu sonho, talvez uma semana, talvez alguns dias, mas foi assim, uma coisa muito extensa, né, acontecendo. E num dado momento, eu já estava assim, seguindo Jesus, já estava ajudando ele no que eu podia ajudar, né? Ele voltou para casa dessa mulher e começou a falar lá para dispersar os apóstolos, dispersa, falando isso aqui, você tem que fazer isso, tal, e vai para tal lugar. E aí, tudo bem, ele começou a descer as escadas, falou com todo mundo que tinha que se dispersar e evangelizar. E ele começou a subir a rua, né? E aí, quando ele saiu da casa, eu olhei para o lado, eu vi uma outra pessoa com uma túnica, uma roupa mais escura e com uma Bíblia, só que a Bíblia estava com a cruz de cabeça para baixo e meio que desenhada com sangue, né? Me deu um susto do caramba quando eu vi esse ser, assim, era um ser humano, né? Mas numa roupa dessa. E aí simplesmente eu olhei e falei, meu, isso aqui deve ser o Satanás da Bíblia, né? E aí eu olhei para ele, ele olhou para Jesus, esse ser olhou para Jesus numa inveja, numa coisa inexplicável. E aí quando eu vi que esse ser, né, estava olhando para Jesus, eu corri para Jesus para poder alertar. Só que não deu tempo, né? Ele pegou uma pedra, não sei como que esse ser pegou uma pedra daquela humanamente impossível, pedra imensa, e foi julgar de Jesus, né? E Deus estava lá protegendo, parece que Deus ia jogar um raio em cima disso, né? Mas aí aconteceu, eu fui e pulei na frente da pedra para poder impedir que fizesse alguma coisa com Jesus, e eu acordei, né? Antes que jogasse um raio lá, não sei, eu pulei na pedra para não deixar que afetasse Jesus e eu acordei. Isso foi uma experiência, assim, inacreditável para mim, inacreditável mesmo. E aí eu comecei a falar, meu, será que isso é um sonho? Ou será que isso aconteceu? Né? Porque o Olavo de Carvalho falou que a gente tem que testar Deus. E eu sou um cara de uma inteligência prática. Isso pode ser apenas um sonho. Né? Vamos ver se é verdade. Aí eu fui no Mercado Livre. Tá vendo esse terço que eu uso no meu braço? Isso aqui, na verdade, não é um terço de braço. É um terço para você colocar na Bíblia, né? Para você poder acompanhar em algum lugar. Eu peguei esse terço, eu fui no Mercado Livre e eu comprei 3 terços para mim. Tá? Que eu ia usar alguma coisa no meu carro, alguma coisa eu comprei. Isso foi de manhã, tipo 7, 8 horas da manhã. Eu fui, gerei um boleto no Mercado Livre, estava baratinho, R$7, comprei 3 terços. Eu não tô brincando, 9 horas da manhã, 9 horas, que a diarista lá em casa chegou. Eu gosto muito dela, considero como minha segunda mãe, porque é uma mulher inacreditável, senhora Fatinha. Eu cheguei lá, falei, Fatinha, tal, sonhei com isso. Ela, ai meu Deus, nossa, que sonho bonito, não sei o quê. Né? E eu falei, cara, mas eu agora é o seguinte, eu comprei hoje uns terços para mim. E quando chegar eu vou te dar um, porque você acredita em Jesus, tal. Então quando chegar aqui, eu já te dou um. Quando eu falei um, a campainha da minha casa tocou. Tindom. Eu fui lá atender, né? Falei, pô, 9 horas da manhã, né? O que deve ser segunda-feira? Eu fui atender. Era um carteiro, né? Do correio. Aí eu fui, recebi encomenda, acreditando que era pro meu pai, porque a gente sempre compra muita coisa no Mercado Livre, mas nada religioso, né? Quando eu abro, eram os 3 terços que eu tinha comprado. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou um cara de uma inteligência cética, prática, eu só acredito nas coisas que eu posso comprovar.
Eu acredito que seja humanamente impossível você gerar um boleto no Mercado Livre que demora 48 horas ou pelo menos 24 horas para compensar. A pessoa tem que pegar a encomenda, levar no correio. O correio tem que processar essa informação, catalogar, começar a fazer toda aquela logística para levar na sua casa. Eu não acredito que em apenas 2 horas esse cara conseguiu trazer o terço para mim. E quando eu falei isso com o Fatinha, até tremeu. Falou, realmente, isso aí é verídico, porque não teria como isso acontecer de forma humana. Você compra uma coisa, em 2 horas está na tua casa, né? Ainda mais um terço. Eu quis desafiar Deus. Eu vou comprar um terço aqui. Eu nem falei porque era para chegar em casa. E chegou exatamente 2 horas depois. Depois disso, eu me tornei um cristão assim, nato, e comecei a estudar a Bíblia. Então foi por esse motivo que eu me tornei cristão, mas calma que a história não para por aqui. E aí eu comecei a estudar a Bíblia. Eu cheguei na seguinte conclusão: eu não era capaz de entender a Bíblia. E eu acredito que até hoje eu não sou. Então eu pedi a Deus, traga para mim conhecimento ou pessoas que têm esse conhecimento para que eu possa aprender mais sobre o assunto, né? E falando isso, começaram a aparecer outras pessoas com ideias que estudaram muito a fundo sobre a Bíblia e que poderiam me ajudar. E eu comecei a descobrir essas pessoas. Uma delas é o professor Afonso, ele tem até um canal no YouTube. Foi uma inteligência incrível sobre a Bíblia, sobre como era a civilização antiga, e eu aprendi muito. Teve outras pessoas que eu vou deixar na descrição, mas calma, assiste o vídeo primeiro para você poder entender. E aí eu comecei a obter informação, e eu comecei a estudar e ver e comprovar que realmente o que aconteceu na Bíblia é verdade. Por exemplo, num dado momento da Bíblia, fala-se sobre Enoque. E eu sei que esse livro não está na Bíblia, mas ele descreve exatamente o porquê a nossa civilização antiga ela foi desmoronada. Por que não existem deuses, reis no Egito, né, reinando sobre lá? Por que aqueles seres que se diziam deus maias, por que todos eles sumiram, né? Não são pessoas de inteligência suprema? E aí eu comecei a estudar e entender. Deixa eu te concluir um raciocínio aqui, eu vou começar a responder uma série de perguntas que eu tenho certeza que você já deve ter umas 3 na cabeça. Então isso me tornou cristão, comecei a estudar esse conteúdo com esses canais e eu aprendi muito sobre isso, tudo bem? E de lá para cá, eu não largo mão de ser cristão. E simplesmente, tudo que eu pedi para Deus, Ele não me negou. Eu falei, Deus, me dê conhecimento, ou pelo menos coloque pessoas que saibam sobre esse assunto para eu aprender. As pessoas apareceram. Teve um momento na minha vida que eu contei isso num vídeo sobre como ganhar dinheiro aqui no canal. Não é vídeo de Rinode, essas coisas não, tá? Não estou criticando a marca, mas é um vídeo que eu falo sobre como eu consegui uma aquisição financeira que eu pedi para Deus e realmente aconteceu. Né? Em pouco tempo eu estava com um apartamento, eu não pago aluguel, é meu isso aqui. E muita coisa aconteceu na minha vida e eu falei, não tem explicação, senão a divindade de Deus. Né? Então várias coisas aconteceram. Sobre a questão financeira, eu vou deixar um card aqui em cima, que é sobre o vídeo que eu falo exatamente o que aconteceu, o que eu pedi para Deus e como Ele fez as coisas acontecerem. Então foi por isso que eu deixei de me tornar ateu. Mas existem algumas perguntas que os ateus têm, que eu tive e que eu finalmente consegui sanar essas dúvidas. Por exemplo, será que extraterrestres existem? Seres mais evoluídos que vieram à Terra, trouxeram uma determinada evolução para o ser humano, para a raça humana, e depois, misteriosamente, sumiram, todos eles, sem exceção. Será que a história é essa mesmo? Quando você começa a estudar com pessoas que não são do politicamente correto, são pessoas que fazem a investigação pessoal com o dinheiro do próprio bolso, pessoas que estão dispostas a descobrir a verdade, você começa a ficar de queixo caído, de entender que são néfilis, que são anjos caídos, que são seres que Deus condenou a todos eles. Por que não existem deuses no faraó no Egito? Por que aconteceu? Como é que esses caras que eram antigos astronautas, por que eles sumiram do mapa? Todos eles. Aí você começa a estudar, começa a entender sobre isso. Por exemplo, por que existe câmara de sacrifício e tortura para os maias, para os incas, para os astecas? Existe câmara de tortura no Egito Antigo. Por que cada ser que era divino precisava sacrificar alguma pessoa para poder dar boa colheita?
Será que algum ser evoluído viajou bilhões e bilhões de anos-luz para poder trazer conhecimento, mas em troca tinha que sacrificar uma virgem ali, uma cabra ali? Será que realmente eram seres evoluídos? E aí eu comecei a me questionar perante a história da civilização. E eu comecei a falar, muita coisa está errada. Por exemplo, o nosso DNA, a junção do DNA, tá? Ela está escrito Yud, Hei, Hat, Hei, que é as iniciais de Deus. Então, no nosso DNA está escrito Deus. E eu não acredito que há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, quando estava começando a civilização engatinhar, eu não acredito que os caras colocaram o nome de Deus no DNA. Eles nem sabiam que DNA existia, né? E o nome de Deus é Yahweh, tá? Yud, Hei, Had, Hei. A tradução é Yahweh. E esse nome está no nosso DNA. E eu falei, peraí, a gente não veio da evolução de um macaco? Por que está escrito Deus no nosso DNA? Então, eu comecei a questionar sobre as coisas e eu percebi que tinha algo por trás de tudo isso. E é por isso que eu sou cristão. Eu ando com isso aqui, tá, todos os dias no meu braço. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ser ateu, você pode ser o que você quiser. Eu não estou te forçando a ser cristão, não. Mas se pergunte uma vez, será que Deus existe? Vamos testar, vamos desafiar, já que esse ser é um ser místico e simplesmente é uma invenção da humanidade, por que eu não vou testar? Deus, prova a sua existência para mim. Se você existe, prova a sua existência. Faça esse teste. Se ele não responder, como Olavo de Carvalho disse, é porque ele não existe. Mas se ele te responder, significa que é hora de você repensar aí, tá? Sobre os seus atos. E agora, por que eu não sou espírita? Por que eu não sou evangélico? Por que eu não sou católico? Porque eu não acredito no homem. É simples. Eu não confio, tá, a minha vida a um homem. Eu confio a minha vida a um Deus. E qualquer homem que tenta lecionar para mim, eu falo, esse cara alguma hora pode fazer besteira e eu vou pra vala junto. Isso não quer dizer que eu não consuma conteúdo. Por exemplo, eu vejo os vídeos do pastor Antônio Júnior, eu vejo alguns vídeos do padre Paulo Ricardo, mas seguir esses caras, crer em uma religião, me desculpa, eu não creio. Eu creio só no Salvador. Agora, eu posso ir no centro evangélico e estudar com as pessoas, não tem problema nenhum. Mas confiar minha vida a um homem, eu não confio. Tudo bem? Então, esses foram os motivos que me tornaram cristão, tá? Eu lembro muito bem que eu já fui espírita. Não convém falar isso aqui agora. E eu cheguei nas mesmas dúvidas. Por que esses deuses do Egito, esse pessoal, sumiu, né? O que aconteceu? E aí você descobre que existe o dilúvio, que simplesmente as águas do dilúvio ainda existem, estão abaixo da camada da terra, né? Coisas que cientistas descobriram, como também descobriram cartilagem em fósseis, como descobriram gigantes, né? Crânios de gigantes. E são coisas que a mídia não mostra, mas que na Bíblia descreve isso muito bem. Tudo bem? Então esse foi o motivo que eu deixei de ser ateu para me tornar cristão, porque eu sou um homem de uma inteligência muito cética, muito assim, prática. Eu só acredito nas coisas que eu vejo e que possa comprovar. E num dado momento que eu compro uma coisa e é humanamente impossível de acontecer e acontece, eu falo, realmente, isso é uma divindade. Tudo bem? Então é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Novamente, esse não é um canal religioso, é um canal de desenvolvimento pessoal, onde eu tento te ajudar com o meu conhecimento, tudo bem? E se você quiser aprender um pouco mais, tem o meu treinamento, que eu ensino sobre finanças, carreira, vendas, desenvolvimento pessoal no Brasil, nesse mar de lama, essa imundície, eu ensino as pessoas a prosperar. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e dá muito resultado. Não é caro e se você estiver disposto a vencer no Brasil, eu recomendo que você estude por lá, tudo bem? Sou Humberto Volto, estou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!